Abre sua Bíblia aí, meu irmão, o livro de Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 8, versículos 22 e 23. Mesmo com a leitura no PowerPoint, eu te convido a abrir sua Bíblia, ficar com ela aberta, para que a gente possa utilizar durante a nossa mensagem alguns outros versículos deste capítulo. Mas por hora, vamos ler os versículos 22 e 23, onde vai dizendo a palavra de Deus: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco de sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Você pode ler junto comigo, vamos lá? Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti, somos agradecidos ao Senhor, e que o Teu Espírito Santo, que se faz aqui presente em nosso meio, também nos ministre a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar hoje sobre o sacerdócio do homem no lar. Esse tema foi escolhido por alguns homens da nossa igreja, assim como nós fizemos com as mulheres, que foi criado um grupo, para que as mulheres pudessem sugerir os temas que elas gostariam de ouvir nas quintas delas. Nós pegamos alguns homens que estão trabalhando na organização do culto e eles escolheram o tema para que o pastor ministrasse, e o tema escolhido para hoje foi esse: o sacerdócio do homem no lar. Quero dizer desde já que é um desafio falar sobre este tema, sobre essa perspectiva, e que falo para todos nós, a começar por mim. Falar sobre o papel do homem como sacerdote na vida do lar, na vida no lar, significa falar de algo que todos nós precisamos entender, viver e a cada dia mais melhorar sobre isso. Se você frequenta esta igreja e não tem faltado os cultos nos últimos 2 meses, a palavra sacerdote não é uma palavra incomum para você. Nós pregamos bastante sobre o Antigo Testamento e falamos bastante sobre essa questão do ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal foi um ofício estabelecido por Deus na época de Moisés, a partir da família de Arão, ok? E o sacerdote, ele era, diante de tudo que ele fazia, e tentando resumir ao máximo aquilo que o sacerdote fazia, nós podemos dizer que o sacerdote era alguém responsável em cuidar das coisas de Deus. Você pode falar isso comigo? O sacerdote era alguém responsável em cuidar das coisas de Deus. Resumindo ao máximo o que fazia o sacerdote, nós podemos dizer isso. Eles se dedicavam ao templo, eles se dedicavam ao serviço do templo, eles se dedicavam cuidando de tudo aquilo que estava ligado à fé, ao espiritual. Eles se santificavam por si mesmo e pelo povo, buscando perdão para si mesmo e pelo povo. E eles eram mediadores entre Deus e os homens. Mas você sabe também, nós não deixamos de falar aqui, que em Cristo Jesus, na nova aliança, o ofício sacerdotal ele foi interrompido. Jesus Cristo foi o último e o maior de todos os sacerdotes. Jesus foi o nosso sumo sacerdote perfeito.
Conforme o autor aos Hebreus já lá vai dizendo, e tanto nós falamos aqui, um sumo sacerdote superior, porque a nova aliança ela é superior à antiga. Então Jesus cumpriu o ofício de sumo sacerdote e ele encerrou este ofício sacerdotal. Encerrou de que forma? Ao ser sacrificado na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado, não no templo, não no tabernáculo humano, mas como num tabernáculo celestial. Ele entrou ao Santo dos Santos, à presença de Deus, levando o seu próprio sangue, sendo ele próprio o Cordeiro e ele o sumo sacerdote, para se colocar diante de Deus em favor dos nossos pecados, perdoando-nos dos nossos pecados e rasgando o véu de cima a baixo para que pudéssemos ter acesso à presença dele, diferente do que acontecia na antiga aliança. Então Jesus ele foi o último sumo sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, e ele interrompe o ofício de sumo sacerdote. E talvez aqui fique a pergunta principal, que se você não pensou, talvez você possa ser levado a pensar agora. Se não há mais o ofício sacerdotal, que história é essa de que o homem é o sacerdote no lar? Se Jesus Cristo ele interrompeu por definitivo o ofício sacerdotal, que história é essa? E talvez você, mulher, faça essa pergunta. Que história é essa que a gente tem que ouvir que o esposo ele é o sacerdote da casa? Se a Bíblia nos ensina através da nova aliança, que Jesus Cristo é o único mediador, que não há mais sacerdote. Quero tentar te explicar isso tudo vai ser fundamental para o que a gente vai caminhar. O ofício sacerdotal foi encerrado. O ofício sacerdotal, tá? Mas o papel de sacerdote, o homem é convidado por Deus a viver. Vou caminhar um pouquinho mais sobre isso. O ofício sacerdotal ele foi encerrado. Mas assim como a Bíblia nos ensina que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça do lar, o homem é convidado a assumir um papel como de um sacerdote em sua casa. Ele não vai vestir a túnica, a estola sacerdotal, ele não vai colocar toda a indumentária do sacerdote, e ele não vai derramar óleo pela sua cabeça e chegar dentro de casa caracterizado desta forma e dizendo que ele é um sacerdote escolhido por Deus. Não, mas ele vai conduzir a sua casa como fazia, fazendo uma associação, tal como era o sacerdote, e tal como o sacerdote tinha sobre si algumas responsabilidades, sobretudo daquilo que diz respeito às coisas de Deus, o homem precisa também assumir as responsabilidades na sua casa, daquilo que está relacionado às coisas de Deus, e viver semelhante a um sacerdote. E aí é dentro dessa perspectiva que eu quero te dizer que até mesmo antes da tribo de Levi, Deus já esperava isso do homem. Porque eu não estou falando do ofício sacerdotal, eu estou falando do papel de sacerdote. Os irmãos estão entendendo? Porque o ofício sacerdotal vem da tribo de Levi. Mas o papel de sacerdote foi vivido, por exemplo, com Adão, que foi o primeiro homem na face da terra. De que forma? Quem deu os nomes aos animais, segundo a Bíblia? Adão. Quem criou os animais? O Senhor. Ao dar o nome aos animais, Adão estava cuidando do quê? Daquilo que pertence ao Senhor. Ele estava exercendo serviço relacionado àquilo que pertence a Deus, cuidando das coisas de Deus. Os patriarcas
em cada família, você vai ver que Deus, Ele exigia e exige do homem o papel de sacerdote e não o ofício. E não o ofício. A sua esposa, homem, não depende de você para ter acesso a Deus. Não é isso que falar que o homem é sacerdote significa. Significa que você é convidado por Deus a viver como sacerdote. Porque não é o ofício, é o papel. Ficou claro isso aqui, irmãos? Amém? Amém. E dentro desse papel, a esposa é convidada a ser auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. Mulheres, repitam isso comigo, por favor. Auxiliadora idônea. Deixa eu falar uma coisa rapidamente para as mulheres. A palavra auxiliadora no nosso vocabulário, na nossa língua, ela tem o seu significado um pouco esvaziado. Porque ela remete a auxiliar. E auxiliar para nós é algo que nós não apreciamos muito. Porque no primeiro momento, quando nós pensamos em auxiliar, a gente já pensa em alguém maior do que o auxiliar. E não é esse o intuito da palavra de Deus ao dizer que a mulher é auxiliadora. Sabe por que não é esse o intuito? Porque a Bíblia usa dessa raiz, dessa palavra para se referir à mulher e para se referir, sabe mais a quem? A Deus. A Deus. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. E lá no Salmo, você vai encontrar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presentes na hora da adversidade, na hora da angústia. Então, não pensem que a palavra auxiliadora, ela tem um significado esvaziado, tal como a nossa língua vai propor, porque não é. Não é. E idônea, por mais que nós já saibamos o que significa, que é alguém que vive correta moralmente, que procura viver de acordo com um bom caráter, com uma boa índole. Idônea também, quando vai trazer o significado do que a palavra de Deus quer dizer em relação à mulher, idônea traz a ideia daquela que é contrária às coisas erradas. Contrária ao que não está no padrão de Deus, do contra. Mas não é do contra negativo, como você está acostumado a dizer para sua mulher, não. Ou a pensar da sua mulher, não. É do contra no sentido que ela é auxiliadora para ser contrária àquilo que não é do padrão de Deus. Esse é o papel da mulher. Dentro de um lar onde o homem tem o papel de sacerdote. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que há séculos trabalha para calar, silenciar e anular o homem. Nós vivemos numa sociedade que há séculos, ela trabalha fortemente para isso. Na verdade, não só em relação ao homem. Todos os membros de uma família, irmãos, eles possuem identidade. Essa identidade é uma identidade criada por Deus para a família. Todos na família são importantes. Os filhos, a esposa, o esposo. Mas há um plano de Satanás em trabalhar para que essas identidades sejam deformadas. E se tem uma, irmãos, que, não que seja apenas essa, mas se tem uma que a gente pode dizer, que vem sendo deformada com força, é a identidade do homem. Se tem algo que vem sendo, irmãos, destruído com força, com fortes munições em direção a ele, isso é o homem, irmãos. O homem, nós vivemos num sistema, num ciclo, podemos assim dizer, que trabalha a todo momento para que entre na nossa mentalidade que nós temos que trabalhar muito, que nós temos que sair cedo e chegar tarde, que nós precisamos ser ausentes
não tendo tempo da família, porque nós somos homens. Há uma mensagem nesse ciclo, irmãos, que nós estamos inseridos, e digo agora uma mensagem demoníaca, que faz com que você, homem, pense que pelo fato de você ser provedor, isso já basta para você ser homem. Que o simples fato de você ser alguém que põe dentro da sua casa financeiramente, materialmente, aquilo que ela necessita, que isso por si só basta para que você possa cumprir o seu papel de homem. E é essa mesma sociedade, meus irmãos, que trabalha na nossa mente, nos influenciando a terceirizarmos as nossas responsabilidades. E aí o que não falta são homens que terceirizam paternidade, afeto e cuidado. Cuidado. É dentro disso que nessa noite eu quero falar em duas partes com os irmãos. Na primeira delas, eu vou usar um pouco do capítulo que nós lemos, para eu falar um pouco da consagração do sacerdote na família de Arão e tirar algumas aplicações para nós. E na segunda parte dessa mensagem, eu vou falar sobre a vestimenta do sacerdote, que era muito ampla e cheia de significado, e vou tirar apenas 3 partes desta vestimenta para trazer aplicações para nós também. Homens e mulheres que também estão aqui presentes. Então, por isso que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta no capítulo 8 de Levítico. Esse capítulo 8, irmãos, ele narra todo o momento em que, a mando de Deus, Moisés faz a consagração de Arão e de seus filhos ao ministério sacerdotal. Então, desde o primeiro versículo, você vai lendo sobre isso. Esse processo de consagração, irmãos, que está no capítulo 8 de Levítico, ele envolveu, além de Arão e seus filhos, ele envolveu as vestes, o óleo, o novilho, 2 carneiros e 1 cesto de pães sem fermento. Todos esses símbolos você vai encontrar aí no capítulo 8 de Levítico. Quero ler para você de 1 a 3, que vai dizendo: o Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, tudo que eu falei aqui, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Então tudo isso estava presente quando Deus pediu para que Moisés consagrasse a família de Arão e seus filhos ao ministério sacerdotal. Com óleo, para que você não precise ficar lendo o capítulo todo, com óleo, Moisés ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, consagrando assim todo aquele lugar. Ungiu também o altar, os utensílios e a cabeça de Arão. O óleo foi usado para isso nessa consagração. O novilho Moisés matou e usou para purificação do altar, está no versículos de 15 a 17. Um dos carneiros, porque eram 2, não esqueça isso, um dos carneiros Moisés matou e usou como oferta agradável ao Senhor, queimando o carneiro. Era o que eles chamavam de oferta queimada. Então o animal queimado era para eles uma expressão de oferta agradável ao Senhor. Está nos versículos de 18 a 21. O segundo carneiro, que é onde eu quero me concentrar com os irmãos, Moisés usou como símbolo de consagração do sacerdote. Versículos de 22 a 24, vai dizendo: então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor.
além do cesto dos pães, que eu também mencionei que também foi usado como oferta ao Senhor. Mas como eu disse, eu quero aqui a sua atenção para esse segundo carneiro. E nesse segundo carneiro vai dizendo que Moisés matou, pegou o sangue dele e ungiu a ponta da orelha direita. Ponha a mão na ponta da sua orelha direita, por favor, para você memorizar o que a gente vai falar. Ali foi ungido com um pouquinho de sangue desse segundo carneiro. A ponta do polegar da mão direita, põe aí a sua mão na ponta do polegar da mão direita. Aí foi a segunda parte a ser ungida. E a ponta do polegar do pé direito. Vamos lá? É o que foi ungido na consagração do ministério sacerdotal. Repita após mim: orelha direita, polegar da mão direita, polegar do pé direito. A ponta da orelha direita, irmãos, trazendo para o nosso contexto e para a nossa aplicação, para que possamos ouvir a voz de Deus. Eu falo a primeira parte, que não está em negrito, os irmãos falam a segunda. Vamos lá? Eu falo a primeira. A ponta da orelha direita. O texto bíblico está dizendo, irmãos, que a orelha direita do sacerdote, ela foi consagrada e ungida. A orelha, você sabe muito bem, ou ouvido, como você queira chamar, é a parte do nosso corpo, irmãos, por onde nós ouvimos. Nossos ouvidos são usados para que possamos ouvir o que é comunicado a nós, ouvir o que é dito a cada um de nós. E usando de uma analogia, irmãos, homens aqui presentes, que assim como os ouvidos dos sacerdotes foram consagrados para que eles pudessem viver o ofício sacerdotal, que nós, irmãos, tenhamos também nossos ouvidos consagrados ao Senhor, para que possamos ouvir a voz de Deus, e não apenas ouvir, compartilhar, irmãos, com a nossa família, compartilhar com esposa e filhos. Em outras palavras, homem, presta atenção aqui em mim, homem, o seu ouvido precisa ser consagrado ao Senhor, para que você possa, por intermédio dele, ouvir a voz de Deus, ensinar o que você ouviu e aprendeu à sua esposa e aos seus filhos. Essa é uma das partes do papel do sacerdote. Era isso que ele era responsável como ofício sacerdotal. É isso que nós somos responsáveis como papel de sacerdote na nossa casa. Ouvir a voz de Deus. 2012, vamos voltar um pouquinho aí atrás. 2012 foi um ano muito decisivo na minha vida. Foi um ano onde Deus virou uma chave e um ciclo na minha vida. Eu já estava no seminário, já estava estudando meu curso de bacharel em teologia. Só que quando eu fui para o seminário, antes de ir para o seminário, eu fui para uma entrevista com o meu pastor, entrei no gabinete dele, sentei cara a cara com ele, falei de tudo que eu já vinha sentindo, ele confirmou o chamado na minha vida, testemunhou que a igreja também já confirmava, e eu fui para o seminário enviado pela Igreja Batista do Rancho Novo. Só que ficou muito claro ali, e isso foi dito, saiu da minha boca, eu falei para o pastor Jaziel: pastor, eu quero ser um pastor, mas eu não quero deixar a minha vida profissional. Eu quero ser um pastor, poder contribuir, seja no seu ministério, ou se amanhã Deus me direcionar para algum outro lugar, mas eu não quero deixar a minha carreira profissional. Eu não quero deixar os sonhos que eu tenho na minha vida profissional. Eu tenho sonhos, eu tenho lugares onde eu quero chegar, eu tenho degraus que eu quero galgar nesta minha vida, e é assim que eu quero ir. Ele falou: tudo bem. E assim eu fui para o seminário.
Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um cargo gerencial. Eu participei do startup desta multinacional no Brasil. Peguei um ótimo momento nessa empresa, cresci nela, fui promovido nela, cheguei a um cargo gerencial na área comercial e tinha sonhos nesta área, na área comercial, tinha sonhos de alcançar lugares sempre nesta área comercial, que era uma área que eu tinha prazer e gosto de fazer. Quando foi em 2012, eu já estava no seminário e quase 10 anos na mesma empresa, eu fui demitido. Me pegou de surpresa aquela demissão, eu não percebi que havia alguma coisa por detrás para que me conduzisse naquela demissão, e eu fui demitido. E até aí você fica com um pouco daquele sentimento, né, de que ser demitido é muito ruim, né, em qualquer lugar. Fica com a impressão de que as pessoas não acham você mais útil, dá um sentimento ruim. Mas tirando esse sentimento, eu estava tranquilo, porque em 10 anos, numa única empresa, trabalhando no segmento, numa mesma área, eu tinha muito conhecimento. Em 10 anos, trabalhando e conhecendo muitas pessoas, muitas pessoas já tinham trabalhado comigo, estavam em outras empresas concorrentes da que eu era, e que um simples contato serviria para que eu me recolocasse no mercado de trabalho novamente. Então, a princípio, eu fiquei tranquilo. E em casa, aproveitando um tempo também para descansar, né, de um ritmo acelerado, a área comercial, ainda mais no Rio de Janeiro, é coisa de doido, acreditem. E usando aquele tempo um pouco para descansar, passou o tempo de descansar, e eu aguardando, fazendo contatos. Fiz muitos contatos, recebi retornos muito positivos, do tipo, olha, só eu ter a vaga, eu tendo a vaga, você vem para cá, a gente vai caminhar junto, a gente vai trabalhando junto. E eu aguardando que em algum momento isso fosse acontecer e eu fosse me recolocar na mesma área, no mesmo segmento, apenas numa empresa concorrente, eu iria me recolocar. Passavam dias, passava um tempo e aquilo não acontecia. Mas naquele momento, irmãos, naquele momento da minha vida, Deus começou a falar algo comigo. Deus começou a falar algo na minha orelha, né? Que é como nós estamos pregando. Deus começou a falar algo aos meus ouvidos. Mas o que Deus falava, eu olhava ao lado e eu não entendia. Eu não compreendia, eu não via campo, eu não via porta para isso. E era tão loucura que eu não podia compartilhar isso para ninguém, a não ser para minha esposa. E eu falei, olha, Deus está me dizendo que eu não vou mais voltar a trabalhar na vida profissional, que Ele já vai me levar para viver no ministério. Era isso que Deus falava comigo. Quando eu orava, quando eu lia a Bíblia, quando eu estava de joelho orando com o Senhor, era isso que eu sentia, como se Deus estivesse falando comigo. Mas quando eu olhava à minha volta, eu me via numa igreja onde não tinha nenhum pastor auxiliar e nem pastor eu estava ainda no seminário. Eu olhava à minha volta e pensava, como que eu vou viver do ministério se não há campo, se esse não é o tempo para isso? Mas era isso que Deus falava comigo, era isso que eu ouvia no meu íntimo, no meu período de oração. Mas foi passando um tempo e eu mesmo fui duvidando disso, eu fui desacreditando disso e eu continuei investindo na minha recolocação profissional, no meu retorno ao mercado de trabalho. E chegou um ponto em que nada acontecia, as portas fechadas, e eu comecei a murmurar com Deus, a reclamar com Deus, até que um dia, depois da murmuração, Deus abriu uma porta de emprego, também numa multinacional, não no mesmo segmento, mas também na área comercial, um cargo de gerência, e aquela empresa me chamou. Eu fiz todos os exames, todos os processos, passei em tudo, entreguei toda a documentação na empresa. Eu lembro, foi numa sexta-feira, eu fui lá na empresa, fiz os últimos exames que tinha que fazer, entreguei toda a documentação. Eu já tinha feito testes de habilitação, porque a empresa me daria carro. Eu já tinha feito tudo, estava tudo ok. Na segunda-feira eu tinha uma matinal com uma equipe que eu iria gerenciar para eu estar 7 horas da manhã na fábrica,
na empresa para eu conhecer a equipe que eu iria gerenciar. E eu voltei para casa naquela sexta-feira, irmãos, com um sentimento tão ruim. Pensa no sentimento que você tem quando você está desmotivado no seu trabalho. Você consegue entender esse sentimento? Era o meu sentimento. Mas como é que eu estava desmotivado num trabalho que eu nem sequer havia começado? Eu não sei te explicar, mas eu não tinha motivação em saber que na segunda-feira eu teria que estar naquele lugar. Cheguei em casa, conversei com a Lívia e recusei a vaga. Liguei para a empresa, marquei de ir lá pegar meus documentos e falei, eu não quero. Falei para uma pessoa que estava intermediando isso, a pessoa, eu não vou dizer que faltou ela me xingar, porque ela me xingou e falou um monte de coisa, e eu fiquei naquele momento ali sem ninguém entender nada, recusando tudo que estava acontecendo, porque na minha experiência com Deus não era isso que Deus dizia para mim. Logo em seguida, o pastor Jaziel me chamou, mesmo sem saber disso, e me convidou para eu estar com ele integral na Igreja Batista do Rancho Novo, com salário na época metade do que eu poderia ganhar na minha vida profissional, e eu fui para nunca mais voltar para essa vida comercial e para essa rotina de trabalho. E desde 2013 eu nunca mais voltei. E esse sonho que era meu, ele deixou de ser meu, porque ele não era de Deus. E eu aceitei o que era de Deus para mim, e isso não me frustrou. E eu abandonei um sonho que era só meu, porque eu ouvi a voz de Deus. Quando chegou em 2015, eu entrei no processo de sucessão desta igreja. E estava num outro momento da minha vida. Há 3 anos já lá na IBRN, trabalhando como gestor de ministérios, uma igreja grande, integrado, com muitas responsabilidades. Nossa filha já tínhamos nossa primeira filha, a Lívia ainda tratando uma depressão pós-parto, recém-inaugurada a nossa casa própria. Foi uma casa que nós construímos desde o alicerce, do jeito que nós queríamos, e entrou o processo da primeira igreja batista em Barra Mansa para que eu pudesse vir pastorear aqui. E a Lívia lembra, nós entramos no nosso quarto e eu falava em voz alta na minha oração, Deus, tira o materialismo da minha vida, para que o materialismo não me impeça de ir para onde o Senhor quer que eu vá. Que eu não coloque em primeiro lugar a casa que nós construímos, que eu não coloque em primeiro lugar as condições financeiras, que o Senhor esvazie da minha vida todo o materialismo, para que eu ouça somente a Tua voz e faça a Sua vontade. Passamos o processo orando desse jeito, em voz alta, orando desse jeito, e Deus nos trouxe para cá. E nós deixamos de estar numa igreja, numa cidade, e viemos para cá. Por quê? Porque eu estava ouvindo a voz de Deus. E sempre que eu ouvia a voz de Deus, eu comunicava para minha família aquilo que Deus estava me dizendo. E nesse período que nós estamos aqui, também não faltaram algumas oportunidades para que saíssemos daqui. Mas ainda não saímos, porque Deus falou para não sair. E tudo isso que Deus comunica para mim, eu comunico para minha casa, como sendo Deus está me dizendo. Mas para isso eu preciso ter os meus ouvidos atentos ao que Deus está dizendo. Esse é o papel do sacerdote. Essa é a função do sacerdote na vida da família. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera de nós. Adiantando, irmãos, porque o nosso tempo também já tá corrido. A segunda parte do corpo, na consagração, foi o polegar da mão direita, para que possamos servir a família e a igreja. Eu falo a primeira parte, os irmãos do segundo, vamos lá. O polegar da mão direita. Homem, levanta sua mão. Levanta sua mão. Muito obrigado, pode abaixar.
A sua mão está ligada ao seu serviço. Mão é símbolo de serviço. Serviço é ministério. O significado de ministério é serviço. Todas as vezes que você vê alguém dizer, eu tenho um ministério, ele está dizendo, eu tenho um serviço. Eu tenho um ministério na vida da igreja, eu tenho um serviço na vida da igreja. Eu tenho um ministério na minha família, eu tenho serviço na minha família. Mão está ligada a serviço. E na consagração do ofício sacerdotal, além de ser ungido a orelha, foi ungido o polegar da mão direita. E isso fala para nós, irmãos, de serviço. E como sacerdote, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa servir a sua casa, você precisa servir a sua esposa, você precisa servir os seus filhos e você precisa servir a igreja do Senhor Jesus. Um homem cristão, um homem de Deus, ele precisa usar as suas mãos para servir a sua casa, a sua família e servir a igreja. Olha aqui, servir a família significa se sacrificar. Servir a família significa se doar. Desde as coisas pequenas às maiores. Serviço envolve sacrifício, envolve doação. Sabe aquele episódio que você está saindo do carro e começou a chover forte, e você só tem um guarda-chuva e você está com a sua família, e você está com as crianças? Para que serve o guarda-chuva nesse momento? Para não molhar quem? Em primeiro lugar, cuidado, hein? Cuidado para não arrumar confusão. Não vou nem partir para esse lado. Esquece isso. Para que serve o guarda-chuva? Para você proteger a sua família. E o homem vai na chuva. E se pegar um resfriado, no outro dia trabalha resfriado. Mas o que é isso? Serviço. Serviço. Homem de Deus existe para servir a família. Servir. Para um homem de Deus, a família não pode dar trabalho, a família não pode incomodar, porque ele precisa ter na mente que o papel dele é servir, é servir. A família só tem um carro, o homem está em casa, de frente para a televisão, assistindo futebol, a esposa está no mercado. O que o homem tem que fazer? O que o homem tem que fazer, irmãos? Ir buscar. A família só tem um carro. A esposa está saindo do serviço. Você não está envolvido em nenhum trabalho, em nenhuma tarefa, em nenhum afazer. Você está dentro de casa. Se você pode, qual é o seu prazer? Qual é a sua atitude? Qual é a atitude a ser feita? Ir buscar. Ir buscar. É o dia da sua folga. É o dia da sua folga, é o dia que você acordou ou pode acordar mais tarde. Mas as crianças estudam. Na sua folga, o que você precisa fazer? Levar seus filhos na escola. Porque isso é papel de quem? De quem o serviço, em primeiro lugar? Do homem. Do homem. É papel do homem servir a família. A esposa pode fazer? É claro que pode. Mas em primeiro lugar, papel de quem? É do homem. É do homem. A gente vê mulher andando na rua a pé e o homem em casa vendo futebol, com o carro na garagem. A gente vê mulher se matando para levar criança na escola, para ir trabalhar, fazer o que for, e o homem dentro de casa, não fazendo nada. Não é papel do homem de Deus. Papel de um homem de Deus, servir a família, servir a esposa, servir os filhos. Eu tenho uma representação comercial, trabalho 2 dias na semana, trabalho com vendas, segunda e terça. Chegou um momento aqui que as crianças foram estudar em Volta Redonda, não dava mais para ficar com um carro só. Tivemos que comprar outro carro. Aí peguei uma Unozinha, vermelhinha, acho que alguns chegaram a ver, aquela quadradinha modelo antigo.
sem direção, e, e tinha um Corolla na garagem. E aí eu ia trabalhar e o outro carro ia ficar com a Lívia. Com qual carro eu fui trabalhar? Com a Unozinha. E com quem ficou o Corolla? Com a Lívia. Por quê? Porque é papel do homem servir. E quem serve, serve da melhor forma. Quem serve tem que buscar servir com excelência. Excelência. Homem, entre você e a sua família, quem você vai priorizar? A sua família. A sua família. Mas a mão direita também está ligada ao serviço na obra de Deus. E homem de Deus também serve na obra de Deus. Serve em casa e serve na igreja. Porque quando ele serve na igreja, ele dá exemplo para os filhos, ele deixa legado, além dele contribuir com a obra de Deus, ele deixa legado na vida do filho. O filho cresce vendo você servindo dentro de casa e vendo você servindo na igreja. Eu abri os olhos quando nasci, e até meu pai morrer, eu vi meu pai servir na vida da igreja. Servir com todas as suas forças, empenhando tudo que ele tinha e podia na vida da igreja. Meu pai foi tesoureiro de igreja por mais de 20 anos. Meu pai foi regente de coral, ensaiador de quarteto, ensaiador de conjunto. Meu pai foi líder de ministério de homens. Meu pai trabalhava em obra, em mutirão na igreja. Meu pai pregava em ar livre. Meu pai abençoava a vida do pastor, fazendo o que ele podia de melhor para dar assistência ao pastor, servindo em submissão. E aquilo trouxe o que para mim e para minhas irmãs? Legado, ensinamento. Sabe por que a figura pastoral para mim nunca foi uma figura odiada? Porque meu pai não me ensinou a odiar a figura pastoral. Você sabe por que tem muitos filhos adultos, não é uma regra, tá? Mas sabe por que tem muitos filhos adultos que não querem nada com a igreja? Porque quem ensinou ele a odiar a igreja, a odiar a figura do pastor foi o próprio pai, foi a própria mãe. Um dia que a mensagem da cruz passou a fazer sentido na minha vida, e eu realmente pude dizer, agora eu sou um crente de verdade, e as coisas do reino começaram a arder de forma diferente no meu coração, até o dia que já adulto e casado, eu tomei a decisão, eu vou ser um pastor. A figura de pastor não era algo ruim para mim, porque desde quando eu nasci, meu pai sempre me mostrou de forma positiva enxergar a igreja e a figura pastoral. Aí meu pai servia e eu via isso, aí eu fui líder em Ministério de Crianças, Igreja Presbiteriana, UCP, União de Crianças Presbiteriana, eu era líder de crianças. Eu fui líder de Ministério de Adolescentes, UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Eu fui para Batista, eu fui líder de embaixador do rei, eu fui conselheiro de embaixador do rei, eu cantei em coral, eu cantei em conjuntos, eu fui líder de pequeno grupo, eu fui líder de adolescentes, eu fui líder de jovens. Eu fui gestor de ministérios, eu fui pastor auxiliar, eu me tornei um pastor, porque eu aprendi isso com o meu pai, com a figura masculina dentro da minha casa. As suas mãos são parte do seu corpo, que devem ser consagradas ao serviço da sua casa e da vida da igreja. Sirva nos dois lugares, sirva nos dois ambientes, sirva em família e sirva na vida da igreja, e que seus filhos vejam você servindo. Sirva, homens, com carinho e com afeto, para não deixar carência na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos.
Você sabe por que tem um monte de mulher fazendo selfie na rede social em busca de elogio? Porque o homem banana que tem não elogia. Porque o banana que ela tem dentro de casa, o ogro que ela tem dentro de casa, não elogia. E eu não estou justificando a outra atitude, não é essa a intenção, não confunda errado, mas muitas vezes a outra atitude de se mostrar é para esconder uma carência que há dentro de casa com o seu próprio marido. Você sabe quantos homens e mulheres adultas não recordam uma única vez de quando criança terem sido pego pelos pais e colocado no colo? Um monte. Você sabe quantas pessoas geram traumas e carências emocionais na fase de adulto, porque quando criança o pai não colocou no colo? Muitas delas. Eu tenho 2 filhas, você sabe que filhos são diferentes, né? Não vem igual, não adianta. A Gia é muito chorona. A Gia ela é mais pro lado de ser chorona. Qualquer coisinha ela tá, sai nem lágrima. E tá chorando. E às vezes a mãe fala alguma coisa, ela tá chorando. Ela vem na minha direção. Ela vem chorando. E eu não vou contradizer o que a mãe diz, mas eu pego ela e eu ponho ela no meu colo. Eu ponho e olho para ela, fala comigo, fala para mim. Por que você está chorando? Aí eu vou, mas é porque você fez isso, você não deveria ter feito isso, porque se você fizesse assim, fico ali com ela no colo e abraço ela, e quando ela já diminuiu o choro, eu não tirei a autoridade da mãe, eu não dei razão para ela, eu não fiz nada errado em relação ao que eu deveria ter feito, mas eu coloquei a minha filha no meu colo. Filho precisa ir para o colo. Criança que não vai para o colo cresce carente. Um dia desse eu vi um casal novo, jovem, casado. Rapaz, o camarada estava andando 1 metro de distância da mulher. Casado, recente, jovem, na rua, ele andando aqui, a mulher andando lá, distanciamento social, marido e mulher. Pelo amor de Deus, pega na mão da tua esposa, pega na mão, abraça na cintura, então enforca aqui pelo pescoço, abraça no pescoço, mas anda junto. Entendeu porque é desafio? É desafio falar sobre isso? Porque a gente vai entrar nas áreas aqui, irmãos, que a gente vai ter que se render e falar, caramba, eu preciso melhorar um monte de coisa, isso aqui é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. No primeiro ponto, em relação aos seus ouvidos. No segundo aqui, em relação às suas mãos. E mão é feito para servir, mão é feito para tocar. Mão é feito para abraçar, para ter contato com os filhos, com a esposa. É bom quando o filho é carinhoso? É claro que é bom. A Ana é mais carinhosa, abraça a gente. Eu já te disse que te amo, eu te amo. Fica falando toda hora, é bom. Então a criança pode abraçar, a criança pode tocar, a criança pode demonstrar afeto, pode demonstrar, a esposa também pode e deve. Mas as mãos consagradas no ministério sacerdotal foi do homem. A mão que Deus pegou e falou, consagra essa mão, porque essa mão tem que fazer aquilo que eu quero que ela faça. Foi a do homem. Deixa de ser ogro e usa a sua mão para acariciar seus filhos e para servir a sua família e servir na vida da igreja. Terceiro lugar,
Vocês já pegaram a manha? O polegar do pé direito. Orelha, mão e pé. E o Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz para o meu caminho é a palavra de Deus. É por isso que lá em primeiro lugar eu preciso ouvir. Então eu ouço a palavra de Deus, porque além de eu aprender a ensinar a minha casa, ela vai ser luz para o meu caminho, luz para o meu caminho. E lá no Salmo 1 você vai encontrar a palavra de Deus dizendo: bem-aventurado, plenamente feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O seu caminho não é o caminho dos pecadores, porque no ato da consagração profício sacerdotal, o Senhor mandou consagrar os pés do homem. Você precisa andar corretamente os seus caminhos, porque os caminhos para onde você se dirige, você leva a sua casa junto, você leva a sua família junto. Eu não sei se você pensa isso, a gente tem uns pensamentos meio doidos de vez em quando, mas às vezes eu vejo na televisão o filho de alguém envolvido numa corrupção muito grande, a família dessa pessoa, por exemplo. Aí na hora fala: caramba, o que o filho desse cara deve estar pensando ao vê-lo? Sérgio Cabral, sei que eu esteja enganado, mas o que o filho de um camarada desse deve sentir? Deve sentir. Homens, tem pezinhos guiando os seus passos. Tem pezinhos seguindo os seus passos. Pezinhos seguindo os seus passos. Aonde você pisa, o pezinho pisa atrás. Consagre seus pés. Seja um homem de caráter. Vá na contramão do que é a nossa sociedade. Seja um homem íntegro. Seja um homem correto. Se desvie daquilo que não é justo. Se desvie daquilo que não faz bem aos olhos de Deus, à luz da palavra de Deus. Meu pai nasceu na roça, como muitos adultos que têm aí uns 40 anos, tiveram seus pais também com esse histórico. Meu pai nasceu na roça, no interior do Espírito Santo. Veio para o Rio de Janeiro muito novo, sem estudo. Começou trabalhando de servente pedreiro em obra. Depois começou a aprender uma profissão, aprendeu a pintar veículos, ônibus, fazer lanternagem. Trabalhava nessa área. Buscou minha mãe, vieram para o Rio, moraram de favor na casa de parentes que já estavam aqui. E com muita dificuldade teve a primeira filha, que já é falecida, minha irmã mais velha, que foi a Cláudia. Depois tiveram a Zilanda, por último eu nasci. Tive uma infância pobre, irmãos, pobre, de faltar as coisas, mesmo assim. Nunca passei fome, nunca dormi sem comer, mas de faltar leite, de não ter leite para beber em casa, de não ter brinquedo, não ter roupa. Vivi uma infância desse jeito, numa comunidade no município de Belford Roxo, chamado Gogó da Ema, numa favela. Foi ali que eu cresci, até meus 9 anos de idade. Mas olha, eu queria encontrar uma palavra para descrever para vocês a integridade do meu pai, mas eu não encontro. Tinha situação que meu pai chegava em casa, eu ouvia ele conversando com a minha mãe, mais ou menos assim: não, eu vou fazer assim para que não dê a impressão disso. E esse fazer assim muitas vezes era, aos nossos olhos, fazer um papel de bobo. Às vezes ele preferia ser bobo do que ser mal interpretado.
dizimista fiel, nunca deixou de dar o dízimo, correto, íntegro em tudo que fazia, com todos os defeitos de temperamento, nervoso, como todos têm os defeitos, mas eu não tenho isso aqui para falar do meu pai, em termos de caráter. Eu não tenho história para contar do tipo, meu pai saiu de casa, abandonou minha mãe e ficou alguns dias morando com outra mulher. Eu vi minha mãe pegando um cabo de vassoura e querendo bater no meu pai porque estava tendo um problema conjugal. Sério, eu não tenho essas histórias na minha memória. Eu não tenho essas histórias no meu passado. Isso não fez parte da minha casa, porque meu pai era alguém que tinha os pés consagrados ao Senhor. E para você ter os pés consagrados ao Senhor, não importa qual seja a sua renda, não importa qual seja o seu status, não importa qual seja a sua profissão, não importa onde você vive, importa o que Deus o que Deus significa para você e o que a palavra de Deus significa para você. A sua casa, antes de precisar do conforto, do bem-estar, de tudo de melhor que você possa dar para ela, ela precisa de valor. E valor se dá com caráter, valor se dá com integridade, com honestidade, com princípios. Irmãos, eu até tentei não ser crente. Eu juro, eu tentei não ser crente. Teve uma época que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais esse negócio de igreja. E eu estava reclamando tanto com a minha mãe, eu falava, olha, espera eu ficar maior de idade. Eu não vou passar na frente de uma igreja. Eu falava para minha mãe, irmãos, eu não aguento mais esse negócio de igreja, eu não quero mais igreja, porque eu sempre na igreja, não posso fazer nada, não posso sair com meus amigos, aquela rebeldia da juventude, eu nunca posso nada, é só igreja. Eu até tentei, irmãos, não ser crente, eu tentei, mas eu não consegui. Não consegui, irmãos. Aí virei um pastor e moro na igreja. Isso porque eu não queria passar em frente à igreja. Eu vou terminar, vou resumir muito, mas eu não posso deixar de falar a segunda parte. Eu falei da consagração com as partes do corpo, mas tinha a veste sacerdotal. A veste, irmãos, envolvia a túnica. Então o sacerdote vestia a túnica, o cinto, o mantelete, que era uma peça sobre a túnica, como se fosse um colete grandão. Aí ele vinha com a estola sobre os ombros, com o peitoral e com a mitra, que era tipo um turbante na cabeça. Essa era a roupa do sacerdote. Todas elas, irmãos, fica como que curiosidade para você, todas elas têm significado. Se você quer fazer um estudo da Bíblia, estuda o significado das vestes sacerdotais, você vai gostar. Não tinha como falar o significado de todas, separei três para a gente falar aqui nesse final de mensagem. A primeira é a estola sacerdotal com o nome dos filhos de Israel, para que lembremos de levar os nomes dos nossos filhos até a presença de Deus. E o versículo 7 vai dizendo: vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e ajustou com esse cinto. Então a estola era uma peça colocada sobre o ombro, e nessa estola, irmãos, estavam os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, o sacerdote, para ministrar o Senhor, colocava uma estola, e nessa estola estava escrito o nome dos filhos de Israel. Isso quer dizer para nós que todas as vezes que você for ministrar o Senhor, entrar diante da presença do Senhor, como o Thales nos propôs aqui, entrar na presença de Deus, faça como tal sacerdote fazia. Entra com o nome dos seus filhos. Entra com o nome dos seus filhos. Você teve intervalo lá no almoço, parou na fábrica, dentro do carro, seja onde for, ora e fala para Deus o nome dos seus filhos.
Não fala só abençoa meus filhos, não. Fala, Deus, abençoa a Ana. Cuida dela. Cuida das dificuldades dela. Abra as portas que ela precisa para que ela seja abençoada na vida. Deus, abençoa a Giovana. Coloca os nomes dos filhos na estola. Você vai ministrar o Senhor, vai estar diante do Senhor. Leva o nome dos seus filhos diante do Senhor. Qual pai aqui, responda para si, que não ora sobre seus filhos? Qual pai aqui que não ora por seus filhos? Com que frequência você para no seu dia para orar sobre seus filhos, pelos seus filhos? Com que frequência você já parou de noite para orar pelos seus filhos? Segundo, o peitoral com Urim e Tumim, para que a sua casa tenha direção. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras que o povo hebreu usava para tirar sorte. Havia dúvida sobre algum assunto, jogava o Urim e Tumim, usava aquilo para dar um norte, dar uma direção. Você, como sacerdote da sua casa, usa o peitoral espiritualmente falando, para que a sua casa tenha direção. Você sabe o que um pai precisa ser para o filho? Uma bússola. Você sabe para quem que um filho tem que falar as dúvidas? Em primeiro lugar, para um pai. Se ele estiver vivendo uma crise de ansiedade, um transtorno, à beira de uma depressão, antes de procurar um especialista, sabe quem tem que ser o primeiro a ser procurado? O pai. Você sabe que hoje o que mais tem acontecido são adolescentes querendo se suicidar. Se um adolescente, filho, quiser se suicidar, sabe quem tem que ser a primeira pessoa que tem que chegar e falar, eu quero me matar? O pai. Porque o pai precisa ser alguém que na família ele dá direção, ele aponta um rumo, ele dá um norte, e ele diz, é por aqui. Família não pode andar sem rumo. Família não pode andar como se estivesse em tiroteio, no escuro, sem saber para onde ir. Você tem que olhar para uma casa, você tem que olhar para uma família e saber, aquela família tem rumo. Aquela família sabe para onde vai. Aquela família tem um trajeto traçado para ela. Quem faz isso é o homem. Quem faz isso é o homem. Quando você usa o peitoral, a sua casa ganha direção. E por último, a mitra com a coroa sagrada, para que sejamos santos. A mitra sobre a cabeça, tipo um turbante. Dentro da mitra tinha o quê? Uma coroa sagrada. Sagrada, sagrado, santidade. Nós homens precisamos viver em santidade como sacerdote do nosso lar, para que em santidade possamos amar a Deus e ensinar nossos filhos também a amá-lo. É só isso que Deus espera do homem como sacerdote. Quero orar por você, homem. Homem, quero te chamar. Ótimo, me perdoem com o horário, tá? Realmente fugiu, mas eu quero orar com você. O homem, irmãos, talvez seja o membro da família que mais tem andado perdido. Mais tem andado perdido. Quem tem dado direção dentro de casa muitas vezes a mãe, a esposa. Quem tem feito muitas vezes esse papel em muitas casas, a esposa, a esposa, a esposa. Quem tem tomado a rédea muitas vezes do controle da família, a esposa. O que mais a gente tem, mais tem vivido é um tempo de homem ausente.
órfãos de pais vivos, homens que não se assumem, que não assumem o seu papel, que não se levantam para serem homens, Muita coisa que acontece dentro de casa, a culpa é do homem. Muitos desastres que acontecem na família é porque o homem não se assume. Muita família caindo ladeira abaixo porque não tem homem. Mas assim não vai ser nesse lugar. Assim não vai ser nesse tempo. Deus não tem nos dado esse tempo, irmão, simplesmente por dar. Grave isso. Essa igreja não passou a estar numa quinta-feira, irmãos. Olha a sua volta. Você que está há muito tempo nessa igreja. Essa igreja não passou a estar numa quinta-feira com o público que ela está. Simplesmente por estar, irmãos. Tem propósito nisso. Um dos propósitos é você mudar a sua vida, é você se endireitar, é você se posicionar. Pessoas têm se convertido aqui, irmãos. Pessoas têm entregue sua vida para Jesus. Pessoas têm mudado. Pessoas têm sido quebrantadas e confrontadas aqui dentro. Esse é um dos motivos, irmãos. Senão não precisaríamos abrir as portas desta igreja. E Deus traz você aqui, homem, hoje, para que você tome uma posição. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque muito mais importante que como você começa, se você já me ouviu dizer isso, é como você termina. Um mês vivido com intensidade na vida da sua casa pode deixar frutos que uma vida inteira não deixou. Se Deus te desse um mês de vida a partir de hoje e você fosse aquilo que Ele quer que você seja, já seria o suficiente para você deixar algum legado na sua família, na sua esposa e na vida dos seus filhos. Mas Deus pode te dar muito mais. Então tome uma posição. Tome uma posição. Onde você está em dias de cultos? Homem, vendo Fórmula 1 e a mulher na igreja. Quem acorda seus filhos domingo de manhã para ir para a igreja? Homem. Quem arrasta você para a igreja? Homem. Muitas vezes é a mulher. Você acha que está certo? Sua esposa vir para a igreja e você ficar em casa? Você viu seus filhos ficarem? Você só viu porque sua esposa praticamente te traz arrastado? Quem é referência de vida espiritual na sua casa, para os seus filhos? A sua esposa pode ser. Glórias a Deus pela sua esposa, se ela também for. Mas você precisa ser. Você precisa ser. Tome uma decisão ao lado do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, homem. Dobre o seu joelho aqui. Se coloque aqui de joelho. Eu quero orar por você. Tome essa decisão, coloque aqui sua vida de joelho. Dobre aqui, todos os homens de joelho. Talvez tenha anos que você não dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho aqui hoje e vamos orar, colocando a vida da sua casa e a sua vida diante do Senhor. Sai do seu lugar, toma a decisão, se ajoelha aqui no altar do Senhor. Se na nossa sociedade há uma carência de homem, nós nos levantaremos para fazer a diferença nesse lugar. Nós seremos homens que nos levantaremos para mudar a realidade, a começar pela nossa casa. Nós seremos o exemplo. Nós seremos o exemplo. Nós seremos o exemplo. Pai, em Teu nome que eu coloco a vida de cada sacerdote do lar aqui presente, ou aqueles que ainda se tornarão um dia quando vierem formar família,
mas eu quero colocar a vida de cada homem, de cada servo teu aqui neste momento, Deus. Homens valorosos, homens do Senhor, homens que são chamados por Ti para fazer a diferença nesse lugar, e pelo poder que há no Teu nome, Pai, que seja liberada uma unção especial sobre a vida de cada um aqui nesta noite, e que cada um aqui nesse momento, Deus, se levante ao se levantar deste chão, se levante diferente da forma que se ajoelhou, levante-se decidido, fortalecido, encorajado pelo Senhor. Eu quero colocar todas as dificuldades que possam existir em cada família, em cada lar aqui presente, cada dificuldade no relacionamento conjugal, cada dificuldade no relacionamento de pais e filhos, cada crise, cada problema, Pai. Esteja abençoando nesse momento a vida dos teus filhos, dê sabedoria, faça arder no coração deles um desejo, Deus, de aprender mais da Tua palavra, de ser um conhecedor da Tua palavra, de conhecer, de abrir os seus ouvidos para ouvir a Tua voz, e ouvindo a Tua voz possa entender a Tua palavra, e possam ensinar a sua família, ensinar a esposa, ensinar aos filhos, criar os filhos no caminho do Senhor, que eles cheguem dentro dos seus lares hoje com ousadia, Deus, com o pé na porta, se for preciso, para dizer: a partir de hoje, nesta casa, nós serviremos ao Senhor, nós repreenderemos todo o mal, nós não permitiremos que nada que não seja da vontade de Deus entre nesse lugar, mas que decisões sejam tomadas aqui hoje, pecados sejam largados, que seja largado o pecado de pornografia e pecado oculto, Pai, que possa haver na vida de cada um aqui, e que neste momento seja jogado por terra, seja deixado de lado, que adultérios não venham ter vez nos casamentos aqui presentes, Pai, e que eles sejam exemplos de pais, exemplos de marido, exemplos de homem na sociedade, exemplos de crentes, de homens cristãos, para a honra e glória do Teu nome. Que a partir de hoje, um ministério que há anos não existe nessa igreja, se levante com força, e que sejam esses homens aqui a fazer diferença, Deus, a fazer diferença nas suas casas, para que depois possam fazer diferença aqui nesse lugar. Há nesses braços, Senhor, força, há força nesse braço, e nós sabemos disso. Mas muitas vezes quem faz o trabalho pesado é a mulher, muitas vezes quem lidera a igreja é a mulher, muitas vezes quem conduz a igreja é a mulher, porque os homens estão ausentes. Que isso não seja verdade aqui neste lugar, que esses homens se levantem para fazer diferença aqui dentro desta igreja, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos. Aplauda o Senhor, aplauda o Deus dessa palavra. Volte para o seu lugar, louvemos ao Senhor.